Livro de 2 Samuel, capítulo 23, o verso 11 e o 12. Depois dele, Sama ou Samar, filho de Ag, de Arar. Os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus. Mas Sama tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Amém? Oremos ao Senhor. Jesus, está aí tua palavra. Espírito de Deus, concede a revelação, conforme o Senhor querer falar, ensinar e capacitar a cada um de nós. Dá-nos entendimento, meu Deus, ó Pai, para compreendermos a tua palavra e assim glorificarmos o teu santo nome. E que a tua misericórdia, Senhor, haja sobre nós, para que possamos louvar e glorificar a tua pessoa. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo nos evangelhos, ele diz que as coisas passadas nos foram dadas como figuras, para que nós venhamos entender, compreender, termos interpretação daquilo que Deus nos quer falar. Nós estamos vendo, irmãos, lá no livro de 2 Samuel, um livro quando encerra ali praticamente a época dos juízes, né? E aí vem Saul como rei, depois vem Davi. E aqui já era no final da vida de Davi. E aí tem uma narrativa a respeito de alguns homens valentes, que eram os valentes de Davi. E aqui tem algo deixado escrito, irmãos, a respeito do posicionamento de um valente e a sua ação. Então, algo que é narrado, é deixado para nós hoje observarmos e entendermos e observarmos algum ensino a respeito. O que nós vemos em primeiro lugar, irmãos, é que existia um inimigo, que era o povo filisteu, inimigo do povo judeu. Mas ao mesmo tempo que existia um inimigo, existia também do outro lado do povo de Israel um exército. E que houve confronto entre esses dois grupos. Mas nós vemos pela narrativa do texto, irmãos, que o exército de Israel, ele foge da presença do exército dos filisteus. E no campo de batalha existe a narrativa que existia ali um campo de lentilha. Era uma espécie de cultura. Ou seja, basicamente, irmãos, existia povos que tinham o hábito de esperar que o outro preparasse a terra, plantasse, tratasse, e quando era no tempo da colheita, ele ia lá e roubava o fruto do outro. Então, tinha povos que viviam basicamente só desse comportamento. Os amalequitas eram um povo assim, eles roubavam todo tipo de valores que os outros povos podiam ter e possuir. Então, eles eram nômades e viviam dessa forma de comportamento. E os filisteus eram basicamente, irmãos, adversários ferrenhos do povo judeu. Então, nós observamos e vemos, irmãos, que há um confronto, ou seja, uma luta. E dentro desta luta existe um propósito. E dentro
dessa luta, existem os personagens da luta. Ou seja, se nós pegarmos essa figura e trouxermos para nós, basicamente, no dia de hoje, nós não vamos ver, irmãos, que nós não estamos diferentes em nada, apenas na questão de tempo. Porque o conflito, irmãos, ele continua. A peleja, ela continua. A questão do homem, irmão, fazer aliança, aceitar a aliança de Deus, ela continua. Por que é que muitos homens, irmãos, eles não enxergam que eles necessitam fazer aliança com Deus? Porque eles não sabem que eles são pecadores. Quando nós aprendemos que nós somos pecadores e que nós estamos fora do plano de Deus, nós precisamos ir fazer aliança com Deus, aceitar a proposta que Deus está nos propondo. E uma vez, irmãos, estando dentro dessa proposta, não quer dizer que estamos isentos do conflito, não estamos isentos do confronto do inimigo. Pois é a única forma, irmãos, que nós temos a esperança de lutar e sairmos vencedores é se estivermos em Cristo Jesus. Porque sem Cristo, nós já estamos na derrota. Quando nós olhamos, irmãos, que existe um inimigo, nós vemos hoje a figura do diabo. E nós vamos ver à luz da palavra de Deus, irmãos, claramente. Ele é um inimigo que incita outros princípios que existem em nós, certo? Que são fraquezas. Ou seja, ele ataca, irmãos, em pontos fracos nossos. O diabo, ele é bem conhecedor, muito mais do que nós, irmãos, que ele sabe que nós somos possuidores da concupiscência da carne. Então ele sabe disso. Então ele vai atacar nesse ponto fraco. Nós possuímos a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Então ele vai inflamar, ele vai atacar, porque ele sabe que são pontos fracos. Quando nós olhamos, irmãos, para nós termos a realidade que o confronto ele é verdadeiro, nós vamos ver à luz da palavra de Deus, irmãos, que o diabo ele vem confrontar com o próprio Cristo. Então, existe o texto da palavra que mostra que o diabo ele confrontou com o próprio Cristo. E no fim do texto, a palavra do Senhor diz, e ele ausentou-se por uma questão de tempo, por algum tempo. E quando nós vamos olhar, irmãos, nós vamos ver que Cristo ele foi tentado em todas as coisas. Então, se nós estamos, irmãos, no meio desse confronto, e nós vemos que isso aconteceu com o próprio Cristo, nós vamos ver dentro da narrativa dos textos da palavra, que o apóstolo Paulo tem um momento que ele vai dizer bem assim, eu quis ir ter convosco, mas o diabo me impediu. Ou seja, era como se tivesse acontecido um confronto, uma barreira e um obstáculo em que o diabo foi adversário para que Paulo cumprisse aquele propósito. E quando nós olhamos, irmãos, para o conhecimento que Paulo tinha, a entrega que Paulo tinha para com Deus, nós claramente vemos que nós não estamos nem sequer igualados com eles, né? Nós percebemos que nós somos, mesmo sendo homens, nós somos inferiores nessa questão, né, irmãos? Porque a entrega de Paulo, claramente você vai dizer assim, chapa, eu estou atrás. Eu estou num nível menor. O conhecimento de Paulo, irmãos, que ele adquiriu, que ele teve, as revelações que ele alcançou, se nós nos compararmos, mesmo ele sendo um homem como nós vamos dizer, meu nível é menor.
Mas nós vamos ver que Paulo diz assim: eu tentei, mas o diabo, ele me impediu. Por algum momento houve um conflito, uma barreira e um obstáculo. Mas Paulo, ele tentou algo que houve um confronto e houve uma barreira. E quando nós olhamos para nós mesmos, irmãos, de um modo geral, nós vamos ver, irmãos, que a palavra do Senhor, em alguns textos, ela fala que o diabo, ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, sedento para tragar uma alma. Ou seja, isso é uma forma de confronto, de peleja, de luta. Quando nós olhamos Tiago falando, irmãos, ele diz assim: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Nós vamos ver, irmãos, que não é distante a presença e a tentativa de nos tomarmos por assalto e de tirar de nós valores. E isso aí é prova de que existe a presença de um adversário, de um inimigo. Mas quando nós olhamos, irmãos, na figura da peleja que Sama ou Samar, um dos valentes de Davi, estava lutando, nós vamos ver que existia o exército que fugiu e o valente que ficou. Será que eu posso perguntar de qual lado você está? Ou quem é você dentro dessa linguagem figurada? A coisa mais bizonha, né, que é uma... Bizonha é uma espécie de idiotice, é uma gíria militar, né? Que fala que quando o cara não aprende muito, ele é meio assim desorientado, é chamado de bizonho. E existe o crente bizonho também, irmão. É o crente que quer ignorar a presença e a ação de Satanás. Meu filho, não fala do cão no púlpito, não. É como se vocês quisessem ignorar que ele não existe, que ele não age. Isso é uma bizonhice, irmãos. É você querer esconder o que o Evangelho está querendo te revelar. Ou seja, a palavra de Deus quer te fazer entender quem é Ele, como Ele age e quais são os propósitos dEle, para que você seja forte e capaz de enfrentá-lo. O Evangelho, irmãos, ele te esclarece a respeito do teu adversário, para que você não fuja dele, como o exército de Israel fugiu, mas para que você, irmão, se ponha em posição como Samar se pôs, ele disse, e lute. A narrativa do texto diz que todo o exército fugiu, mas Samar se pôs em posição e encarou um exército, um único homem. E no lugar da batalha, irmãos, existia a plantação de lentilha. Ou seja, provavelmente algo a se defender. Por que muitos naufragam na fé? Se alguém disser que o homem não naufraga na fé, ele não entendeu a revelação da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que os homens naufragam na fé, ou seja, é como se eles se afogassem, submergissem, perdessem a vida, naufragassem espiritualmente. Então, quando o homem, irmãos, ele não entende a existência e a ação do seu adversário, ele é frouxo. Mas quando o homem, irmãos, ele compreende, entende e aprende, ele se posiciona e ele é valente. Mas a questão, irmãos, é que o homem em si, por si só, ele não vence o adversário.
Aí é onde a narrativa do texto também diz assim: e Deus operou grande milagre, grande ação, ou seja, o favor de Deus se manifestou. Mas quando nós olhamos a narrativa desse texto, irmão, nós não vamos ver que Deus mandou que aquele homem fosse para uma batalha, que aquele homem fosse para uma luta, que aquele homem fosse para uma peleja. Mas nós vamos ver que Deus operou ali grande condição de bênção. Por aquele homem ter tomado uma atitude de valente, Deus operou uma condição que não era natural, mas que passou a ser sobrenatural. Por quê? Porque manifestou-se a ação divina. Dentro da palavra de Deus, irmãos, o apóstolo Paulo, ele fala sobre armas. Qualquer pessoa sabe, tem convicção, irmãos, que uma arma, ela é um instrumento de combate. Coloca no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4. As armas com as quais lutamos não são humanas. Aqui é a prova que existe um conflito, né, irmãos? Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ou seja, a realidade de que existe um conflito no reino espiritual e de que o conflito da vida cristã, ele não é um conflito de condição humana, de ação humana. Não adianta, irmãos, o crente sair por aí brigando com ninguém, não. Porque o crente que sai por aí brigando com os outros, ele já está se declarando um autoderrotado. Porque ele está lutando de forma contrária. A palavra que ela te educa e te mostra, irmãos, que o conflito é em condição espiritual. E se é em condição espiritual, nós precisamos aprender das coisas de Deus. Nós precisamos, irmãos, das armaduras de Deus. É por isso que Paulo vai tratar os Efésios, irmãos, a respeito das armaduras. Porque o inimigo existe. Porque o adversário, irmãos, é verdade, é verdadeiro. As formas como ele vai se manifestar, irmãos, ou como ele vai agir, é o Espírito de Deus que vai te dar discernimento, te fazer compreender e entender. Mas aí pode se perguntar, irmãos, aos cristãos, irmãos, se eles têm trazido em si os fundamentos espirituais para permanecerem em Cristo. Irmãos, é básico. Eu acho que é bem capaz de perguntar assim: você já jejuou alguma vez na tua vida? Talvez alguém diga que nunca fez um jejum. Aí você corre, meu. Você não fica no meio da plantação de lentilha, não, porque você não se coloca em posicionamento espiritual. Olha, o crente que não jejuma, que não ora, irmãos, o crente que não se preocupa em se alimentar espiritualmente na palavra, ou o crente que não se preocupa, irmãos, em glorificar a Deus como Deus quer que ele glorifique, ele é frágil. Ele se torna uma figura, um indivíduo sensível. Ou seja, é mais propenso ele ser tomado pelo medo do que pela ousadia da valentia.
Se você olhar, irmãos, o exército foge porque ele é tomado por medo. E se você vê, um homem só se põe contra um exército, porque ele é tomado pela ação e o ato da valentia. Olha só que são dois sentimentos e ações opostas umas a outras, em condições e adversidades diferentes. Um exército foge de outro, mas um só homem se põe contra um exército. Por quê? Esse era tomado por um ato de valentia e de ousadia, e esses outros eram tomados pelo medo. Quando nós, irmãos, estamos orando, jejuando, quando nós estamos nos alimentando da palavra, quando nós estamos procurando o interesse de Deus em nós, pode ter certeza, irmãos, que a ação do Espírito de Deus, irmãos, ela não vai te gerar medo, mas ela vai te fazer ousado. Porque adversidades, irmãos, elas não vão faltar. O conflito, ele existe. Se ele não existisse, não existiria também a revelação de que há necessidade de termos armas espirituais, de que existe um conflito espiritual, e que esse conflito nem é em condição humana, é em condição espiritual. Não existiriam essas revelações se isso não fosse uma realidade. Agora, para nós compreendermos que isso é real, existe a necessidade de nós nos envolvermos com Deus, para sermos participantes desse confronto. Vai lá em 2 Samuel capítulo 23, no verso 12. 2 Samuel, capítulo 23, verso 12. Mas Sama tomou posição no meio da plantação, defendeu e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Ação extraordinária, irmãos. Ou seja, ela foi além da condição comum. Um homem sozinho não consegue vencer um exército, se não for por uma ação divina. A palavra de Deus, irmãos, está escrito lá no livro de Mateus, capítulo 7, que ela fala bem claro, ela diz assim, ó, pedi, buscai e batei. Tem condição do homem pedir, buscar e bater se não for através da oração? Então ela está te convocando a orar. Mas é engraçado, irmãos, que tem gente que se fundamentaliza dentro da palavra, pedir, bater e buscar. Mas é fraco no ato de viver orando. A respeito da oração, irmãos, a Bíblia ela não estipula quanto tempo você deve orar, mas ela nos chama a orar. Porque tem até gente que é um pouco exagerado, que pode até ditar a regra da quantidade de oração, né? Para bater níveis, né? Mas isso aí já é fora da Bíblia, não bate níveis não, viu? Isso aí, se alguém tiver te dar esse ensino aí de bater nível aí, a Bíblia não me ensina isso, não. A Bíblia me ensina, me chama a orar. Agora, bater níveis, aí já é do Faustão, né? Que bate nível, né? Quando a galera grita, aí bate o nível. Ali já é coisa humana, nós estamos falando de coisas espirituais. E se falando de coisas espirituais, a palavra te chama, a palavra te educa, ela te chama a você orar. Não, os níveis aí já é um compromisso entre você e Deus, é você com Deus, certo? É um mover do Espírito em você, tá certo? Mas que a palavra ela te convoca ao ministério da oração, ela te convoca.
E quando a palavra do Senhor diz: pedi, batei, buscai, e abre-se-vos-á, e vos será dado. Ou seja, Deus garante uma resposta, irmãos. A palavra também está falando, irmãos, que esses indivíduos aqui a quem é dado essa palavra, eram homens que estavam alinhados com Deus. Não eram pessoas, irmãos, simplesmente pelo fato de pedir, alcançar alguma coisa, não. Mas dentro do contexto, são pessoas que estão alinhadas com o querer de Deus. Estão correspondendo ao querer de Deus. Estão dentro da vontade de Deus. Porque senão alguém, irmão, pode te apresentar meramente uma fórmula. Mas ele não vai te dar os dados dessa fórmula. E isso são princípios e armaduras, coisas que nos estruturam em Deus, que nos colocam em um posicionamento, irmãos, de não sermos frágeis, mas de sermos ousados. De não deixar que o medo tome conta de nós, mas que a ousadia, irmãos, nos faça capaz de acharmos na condição de um valente e fazer com que Deus haja em nosso favor. Ou seja, esse homem entrou na batalha não por uma ordem divina, mas pela ousadia daquilo que ele era. Mas o resultado foi que o próprio Deus entrou na batalha e os fez vitoriosos. Amém? Assim é o Senhor, irmãos, para conosco. Isso é uma linguagem de figura que nos é apresentado na condição presente, aonde nos é mostrado armas e propósitos para entrarmos no conflito, a realidade de um adversário e que nos chama a batalhar pela fé. E essa questão, ela é sua, irmãos. Estamos juntos em uma só fé, mas a decisão, ela é individual. Amém? Palmas bem alegres para Jesus. Fica de pé, irmãos, em nome de Jesus. Irmão, se porventura houver mudança no decreto aí, a respeito do domingo, a gente manda as notícias aí, viu? Aí os evangelistas das notícias, né? Bastante espalhar a notícia, né? Assim que Jesus mandou, né? O pessoal dá a notícia a respeito dele. Aí notícia é coisa que anda ligeiro, né, irmã? E se ela for ruim, é que ela anda rápido que só. Parece que ela tem um gás a mais, né? Oremos ao Senhor. Ah, Jesus, louvado seja o teu santo nome. Que a tua graça nos cubra, que a tua misericórdia seja sobre nós. Obrigado, meu Deus, ó Pai, por esse momento. Dá-nos entendimento e discernimento. Que o teu nome seja louvado, meu Deus, ó Pai, que a tua graça nos cubra. Sara, cura, liberta-nos, meu Deus, ó Pai. Dá-nos entendimento, meu Deus, ó Pai.